Olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Agro em Foco. No programa de hoje, vamos ver que a agricultura vive hoje um intenso processo de transformação, com a convergência de várias áreas na busca cada vez mais intensa por tecnologias que promovam novos e maiores patamares de produtividade e competitividade no campo. Preparamos para o programa de hoje 2 reportagens de Lara Leão sobre isso. Na primeira, ela mostra que a agricultura de precisão é utilizada para produzir mais e melhor. Na segunda reportagem, ela traz exemplos de como a agricultura está cada vez mais digital, com soluções que mudam a realidade no campo e a vida do produtor. Também vamos ver como o sorgo avança no nosso agronegócio na entrevista com Henrique Citrone, agrônomo e representante comercial da Pioneer. Vamos falar sobre as principais tendências para esse grão. Tem mais a previsão do tempo em cada uma das regiões do país, as histórias de coragem que marcam os 50 anos da Pioneer no Brasil e, claro, as últimas notícias do agronegócio. O Agro em Foco começa agora. Um sistema de gerenciamento agrícola que cresce no país à medida em que as informações sobre técnicas, manejos e vantagens vão chegando ao produtor rural. É a agricultura de precisão, um sistema para conectar pessoas, inteligência, tecnologia e máquinas. O objetivo é obter maior eficiência operacional e ganhos de rentabilidade com maior sustentabilidade em toda a cadeia produtiva. É o que vamos ver agora em Campinas, no interior de São Paulo, com a repórter Lara Leão. O agricultor está sempre exposto a riscos que definem o sucesso ou fracasso de seus negócios. Porém, o produtor brasileiro caminha para se proteger dessas adversidades. De acordo com a pesquisa de mercado de agricultores de precisão e digital, realizada em 2021, os produtores que são adeptos à agricultura de precisão são plantadores de algodão, com 66%, segundo por soja, 34% e 14% em cana-de-açúcar. Aliado à necessidade de produzir mais e melhor, empresas investem cada vez mais na agricultura de precisão. A John Deere ela tem máquinas e equipamentos para todos os sistemas de produção, então grãos, cana, algodão, forragem e para todas as etapas desse sistema de produção, preparo, plantio, aplicações e colheita. E quando a gente fala desses equipamentos, esses equipamentos eles estão equipados com as nossas soluções de agricultura de precisão, que a cada passada no campo coletam dados e enviam para a nuvem, para a nossa plataforma, o John Deere Operation Center, onde o produtor ele consegue monitorar a execução das atividades no campo, analisar os resultados e ter insights através dessas análises de como foi a operação dele no campo e o que ele pode melhorar no planejamento e configuração para a próxima safra. Essa tecnologia ela veio para melhorar a operação agrícola e para nos ajudar com o desafio de alimentar o mundo. Quando a gente fala, que até 2050 a população mundial ela vai dobrar, a gente tem o desafio de alimentar toda essa gente nova, E essa tecnologia ela vem justamente para auxiliar o produtor rural nessa missão. Já que com tecnologias o produtor pode explorar melhor a propriedade com medidas de gestão adaptadas à sua realidade, prevenindo pragas e doenças e aumentando a produtividade nas lavouras. A agricultura de precisão está cada vez mais tecnológica e um exemplo disso é essa antena de GPS que vai na cabine de qualquer máquina para ativar o piloto automático. Para falar mais sobre esse sistema para a gente, está aqui o Michel Silva. Como que funciona? Na prática, como que isso ajuda o produtor, Michel? Bom, esse é o novo lançamento da John Deere, é o nosso Starfire 7000. Ele traz várias novidades para o mercado.
A primeira novidade, ela é multiconstelação, então ela tem GPS, GLONASS, são mais constelações de satélite para ajudar o produtor a ser mais preciso. Traz também o novo sinal, que é o SFRTK, com repetibilidade de 5 anos e uma precisão de 2,5 cm, né? Isso ajuda o produtor a ser mais eficiente, mais preciso nas suas aplicações e nas suas atividades na lavoura. A gente está avançando bastante comparado com a antena Starfire 6000, que tinha somente GPS e GLONASS. Agora a gente vem para outras constelações de satélite e a gente traz aí um sinal muito mais robusto e muito mais preciso para o mercado. A agricultura de precisão está presente em apenas 30% das fazendas brasileiras e ainda tem muito para crescer. Esse crescimento depende de profissionalização e capacitação de mão de obra e mais informação aos produtores. Um caminho sem volta que transforma e impulsiona a produção brasileira. Nós ainda temos esses 70% para crescer em área, mas uma grande possibilidade de intensificação do uso de tecnologia. O agro brasileiro vem crescendo em produtividade nas últimas décadas e uma contribuição desse crescimento, sem dúvida, vem da adoção de tecnologia. Quando a gente fala em agricultura de precisão, em agricultura digital, diferentes níveis e diferentes perfis de profissionais. Nós temos desde o operador de campo com uma maior qualificação para trabalhar com sensores, para trabalhar com controladores, até nós temos aqui profissionais das áreas de informática e se aborda num congresso como esse temas até como inteligência artificial, robótica, temas de fronteira do conhecimento. Então hoje nós temos a formação dos profissionais desde o nível técnico, nível superior e uma integração muito grande entre diferentes áreas. Nós temos o agrônomo digital, nós temos o programador que entende de agronomia, nós temos o engenheiro que domina diferentes áreas e nós temos todos esses tentando ajudar o produtor, ajudar o consultor a cada vez mais desafiar os limites da produtividade. Nós esperamos que nos próximos anos e décadas a agricultura de precisão não seja mais o diferente, mas seja o natural, o normal, o usual. Que a gente não precise diferenciar a agricultura de precisão da agricultura convencional. A imagem de satélite mostra a ausência da nebulosidade sobre o Brasil central. Por enquanto, não há previsão para mudanças no tempo. Pois é, ainda não há expectativa de chuva em grande parte das áreas produtoras do centro-oeste. Sol e muito calor no decorrer desses próximos dias. Tem previsão de chuva bem isolada no sábado, em pontos de Mato Grosso do Sul, por conta da passagem de uma frente fria. Mas o sistema logo perde conexão com a umidade em áreas do Brasil central e não deve avançar para as demais áreas produtoras da região centro-oeste. Falando do mês de setembro, a expectativa é de uma primeira semana seca e bem quente. Temperaturas que estão beirando facilmente a casa dos 40 graus em toda a região centro-oeste. Na segunda semana vai voltar a chover em Mato Grosso do Sul e também em Mato Grosso, principalmente em áreas da faixa oeste, mas também são pancadas rápidas, não tem previsão de grandes acumulados, ou seja, não será uma chuva que deva, de fato, atrapalhar as atividades de campo. Histórias de coragem quase sempre são construídas com muita dedicação e grande interação da família. É o que nos conta o produtor rural Paulo César Chiari, de Morrinhos, Goiás, em mais uma história de coragem que marca os 50 anos da Pioneer no Brasil. Sei meus pais, meus filhos, minha esposa, minha família. Família é tudo. Família é a base de tudo. Meu pai nasceu na fazenda, então meu pai era um de 13 irmãos e foram criados numa propriedade rural. E meu avô faleceu muito cedo, a minha avó também, e os filhos ficaram por lá e meu pai também ficou sendo criado pelos irmãos. E aquela família foi se esparramando, foi partindo para outras atividades. E meu pai permaneceu. A minha mãe era professora primária, dava aula numa escola rural
e ia dar aula a cavalo. E aí nós nascemos lá, eu e mais 2 irmãos, uma mulher e um irmão. A minha mãe com a escolaridade dela, meu pai com a visão que ele tinha do agronegócio. Meu pai falou a vida inteira, o mundo precisa de comida. Com 8 anos eu já tive que ir para a cidade, porque a escola que a minha mãe dava aula só ia até o 3º ano primário. Nunca tive facilidade com estudos, nunca tive, mas tive sempre muita garra. Eu saí da faculdade e comecei a mandar currículos. E aí eu fui entrevistado, né? E me mandaram para Goiás trabalhar aqui em Goiatuba, numa empresa que estava montando uma fábrica de ração. Mas o meu mundo não era aquele. Meu foco sempre foi plantar lavoura. E o meu pai veio visitar Goiás nos anos 80 e chegou aqui, nunca tinha saído, e chegou aqui e ficou apaixonado pelo estado. Putz, o que é isso? Plano, topografia, potencial agrícola e tal. E foi embora. Passou uns dias, ele falou assim para mim, olha, apareceu um comprador aqui, um possível interessado, e eu vou vender um dos sítios e vou pagar todas as minhas contas e o que sobrar, você começa um negócio em Goiás. E eu não acreditei, e ele fez. E aí quitou aquilo tudo que ele devia e mandou um troco para cá, e eu comprei 20 alqueires de terra, goianos, para poder. Então eu trabalhava na empresa e tocava os 20 alqueires de noite. E aquilo foi tomando forma, e chegou em 85, 86, eu falei, eu tenho que levantar voo próprio. Naquela época, a Pioneer Sementes era o sonho de consumo de todo produtor, ser parceiro da Pioneer. Fui contactado por um gestor da Pioneer Unidade de Tumbiara na época, que hoje não está mais na empresa, se eu não queria ser cooperado. E eu peguei aquilo na mesma hora, e a partir daí se criou uma relação comercial e até de amizade com os colaboradores dela. Então, daquela época até hoje, não interrompemos nenhum ano não tivemos nenhum ano de interrupção de plantio. Eu estou bem satisfeito com o resultado, muito satisfeito mesmo. Marcou bastante são as decisões certas no momento certo. Então, o que me marcou? O dia que eu decidi sair de São Paulo e vir para Goiás. Eu me formei com 180 técnicos. Eu era um dos 180. Eu aposto com você que nem 10% saiu do estado de São Paulo. Outra decisão correta, que eu acho que nós tomamos, foi enxergar que a irrigação era uma solução para a agricultura. Aí a área irrigada agregava muito. Então isso fez com que a gente crescesse, porque tinha segurança de produção. E a outra foi casar e vir para Morrinhos. Foi trazer meus pais para Goiás, que foi um desafio. Nunca achei que eles topariam sair do lugar que viveram 60 anos e mudar. Então isso foi um desafio. Então a minha vida é pautada de decisões importantes. Toda hora eu tenho que tomar uma decisão importante.
Daqui a pouco, a segunda reportagem sobre a transformação no campo, com o exemplo de como a agricultura está cada vez mais digital, com soluções que mudam a realidade no campo e a vida do produtor. E ainda, como fica o tempo nas regiões Sul e Sudeste. Nós voltamos já, depois do intervalo. A segunda safra de milho no Brasil está 94% colhida, segundo a consultoria G-Rural. O tempo mais seco da semana passada favoreceu o avanço dos trabalhos nas áreas de calendário mais tardio, principalmente em Mato Grosso do Sul e São Paulo. Em relação ao plantio do milho-verão depois do frio, os trabalhos ganharam ritmo no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, com semeadura em 5,1% da área estimada. Nesta terça-feira, a equipe do Agro em Foco marcou presença na 45ª Expo Inter em Esteio, Rio Grande do Sul, e acompanhou a entrega do prêmio Destaques à Granja, uma iniciativa da revista A Granja que acontece desde 1986, em que os leitores votam nas empresas mais importantes para o agronegócio. Na categoria Tratores, a John Deere foi a campeã. E para receber o troféu, chamamos ao palco o representante da vencedora John Deere, André Tilwitz. E a Pioneer foi a vencedora na categoria Sementes de Milho. É um reconhecimento por todo o esforço e o trabalho conjunto, lado a lado, que a Pioneer tem com o produtor brasileiro, né? Elevando os patamares de produtividade, buscando cada vez mais, né, o sucesso da agricultura brasileira. Eu acho que esse é um ponto importante, que a Pioneer não perde a sua essência. O Agro em Foco parabeniza a todos pela conquista, um reconhecimento dos produtores do Brasil. A repórter Lara Leão foi a Mojimirim, também no interior de São Paulo, para conferir como os produtores estão digitalizando mais as operações agrícolas. Para isso, claro, é essencial a inteligência de dados para o tratamento e monitoramento das informações sobre as lavouras. Vamos ver na reportagem como as ferramentas digitais atuam para esse monitoramento inteligente? Em 2022, o resultado do agronegócio brasileiro deverá ser até 5% maior, segundo a projeção da CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, e o CPEA, Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada. A safra de grãos será recorde, caso confirme a estimativa de 289 milhões de toneladas. Esse crescimento está aliado às mudanças que acontecem ano a ano, impulsionadas pela agricultura digital, que está no dia a dia dos agricultores rurais. As tecnologias, elas não vêm de hoje sendo empregadas na agricultura. A gente tem investimentos em tecnologia na produção de sementes, com tecnologias transgênicas, nos nossos maquinários. E a última revolução que a gente teve, a gente chama de agricultura 4.0, nada mais é que a agricultura digital sendo empregada na agricultura. Então, o produtor pode utilizar dados mais confiáveis, dados com maior frequência e maior volume. Então, cada vez mais os nossos produtores podem ter em mãos esse tipo de tecnologia, e as empresas também estão numa corrida, né, para que a gente possa processar todos esses dados e transformá-los em decisão no campo.
O Granular Insights é uma das ferramentas da plataforma de agricultura digital da Corteva, que vem lançando novas funcionalidades, estimativa de produtividade no milho e identificação de ameaças na planta. A ferramenta identifica pragas, doenças e deficiência de nutrientes na planta. Além da soja, essa análise também pode ser feita na cana-de-açúcar, amendoim, girassol e várias outras. Nesta análise, por exemplo, a ferramenta identificou ferrugem asiática e oídio, doenças que podem afetar a produtividade da soja. É só tirar fotos das plantas. Quanto mais imagens de diferentes pontos da lavoura, melhor. Essa é uma inteligência artificial que, com a ajuda dos usuários, será cada vez mais precisa. Bom, é importante que o produtor tenha informação em mãos a tempo hábil para tomar as melhores decisões. Então, o Granular Insights ele propicia que um parceiro de uma revenda ou um próprio representante da Corteva esteja passando pela lavoura, identifique a doença e já envie via WhatsApp de forma muito rápida para o produtor, né? É um link, existe um link dentro do aplicativo onde você pode enviar essas mensagens instantaneamente e o produtor já pode tomar a decisão, utilizando, por exemplo, as imagens de satélite, vendo onde está localizada aquela doença. Ele pode saber o tamanho da área que ele está com problema, se é em área total, se ele vai fazer uma aplicação apenas na bordadura. Então isso traz a economia de produtos e também uma tomada de decisão, uma tomada de ação no momento correto, maximizando os ganhos. A grande característica do Granular Insights é que ele é um aplicativo de monitoramento por imagem via satélite e a alta frequência de imagens, além da qualidade, né, dos pixels que a gente tem disponível na ferramenta, a gente consegue ter mapas com índice vegetativo com melhor qualidade e a partir daí o produtor pode tomar decisões, a gente pode fazer um download dessa imagem e utilizar, por exemplo, em aplicações em taxa variável, tanto no milho quanto na soja, quanto em outras culturas. Também tem funcionalidades que permitem ao agricultor antecipar possíveis problemas na lavoura, monitorando suas áreas com mais assertividade. O grande desafio para o futuro é a gente conseguir integrar todas essas informações. Então, fazer com que de uma forma rápida, também simples para o produtor, o grande desafio é fazer isso ficar simples para o produtor, para que ele possa utilizar toda essa gama de informações e usar isso na prática, colocar no seu campo, resultando em maior produtividade da sua lavoura. Início de setembro com formação de uma nova frente fria na região sul do Brasil. Já durante esta quinta-feira, a possibilidade de chuva em áreas mais ao sul do Rio Grande do Sul. Mas é mesmo no decorrer dos próximos dias, até o final de semana, que essa chuva deve se espalhar pela região sul do Brasil, provocando acumulados aí de 30, 40, até mesmo 60 milímetros em áreas produtoras do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e de forma mais pontual no Paraná. Essa chuva não será muito duradoura, já no final de semana a frente fria caminha em direção ao sudeste e o destaque passa a ser a queda na temperatura. Aliás, falando de destaques na região sul do Brasil para esse mês de setembro, a primeira semana promete ser seca e fria. Depois desse final de semana com a frente fria, na semana que vem seca e a temperatura fica mais baixa. E na segunda semana volta a chover e a temperatura também volta a ficar mais elevada. O mês de setembro ainda começa seco em grande parte do Brasil. No sudeste, nuvens carregadas mal se formam. Aliás, no decorrer desses próximos dias, não há expectativa de chuva na maior parte das áreas produtoras de São Paulo, Minas Gerais também. No final de semana, teremos a passagem de uma nova frente fria, mas de forma costeira, pode provocar chuva, mudanças no tempo na faixa leste do estado de São Paulo. Aos poucos, essa chuva deve chegar ao Rio de Janeiro, mas de forma bem isolada, no Espírito Santo
Santo e também de forma pontual em Minas Gerais. Mas o grande destaque desses próximos dias, aliás, já pensando nessas primeiras semanas do mês de setembro, é uma primeira semana seca e quente. Teremos aí de volta a elevação da temperatura. Na segunda semana, volta a chover no sul de Minas Gerais. Mas ainda são baixos acumulados, nada que deva ser suficiente para reverter o déficit hídrico nas áreas produtoras. E no próximo bloco, a pauta é o avanço do sorgo no agronegócio brasileiro. Converso sobre isso com Henrique Citrone, da Pioneer. E a previsão do tempo para as regiões Norte e Nordeste. Já, nós voltamos em instantes. Qual o negócio mais complexo do mundo? Não é a tecnologia, não são os investimentos, não é a pesquisa e nem a genética. Não está nas universidades, nem no mercado financeiro. Não é a meteorologia, a logística ou a engenharia. É o negócio que envolve todos esses negócios, a agricultura. Temos orgulho de acompanhar ao longo dos anos o trabalho de gerações de agricultores brasileiros na mais complexa e gratificante atividade do mundo. O 33º Congresso Nacional de Milho e Sorgo, evento técnico-científico, acontece entre 12 e 15 de setembro em formato híbrido, sendo online para os inscritos e presencial para os convidados. Em Sete Lagoas, cidade localizada na região central de Minas Gerais, cerca de 70 quilômetros da capital Belo Horizonte. O tema desta edição é Brasil, 200 anos de independência, sustentabilidade e desafios para a cadeia produtiva de grãos. De acordo com a Embrapa, a cultura do sorgo cresceu nos últimos anos. A alta se deve a alguns fatores, como a grande capacidade do grão de suportar estresses ambientais e seu alto potencial produtivo. Por isso, o sorgo tem sido uma ótima opção para a produção de grãos e forragem em todas as situações em que o déficit hídrico e as condições de baixa fertilidade dos solos oferecem maiores riscos para outras culturas, segundo a empresa de pesquisa. Do ponto de vista de mercado, o cultivo de sorgo em sucessão a culturas de verão tem contribuído para a oferta sustentável de alimentos de boa qualidade para a alimentação animal e de baixo custo, tanto para pecuaristas como para a agroindústria de rações. Como a gente viu, o sorgo vive um momento de expansão com avanços significativos de produção e área plantada. Por isso, eu converso agora com o Henrique Citrone, agrônomo e representante comercial da Pioneer. Oi, Henrique, boa noite para você. Bem-vindo aqui ao nosso Agro em Foco. Começando, então, a minha primeira pergunta sobre a expansão do sorgo, essa cultura tão importante. Como que você vê o cenário atual de expansão e os benefícios que essa cultura traz, de fato, aos produtores rurais brasileiros? Boa noite. Boa noite, Renata. Tudo bem? É um prazer estar falando com vocês. É um prazer falar da cultura de sorgo. Tem ganhado ano após ano aqui em Goiás o aumento, o incremento de área plantada, pelos vários benefícios. Suportam o estresse hídrico, né? É uma cultura que responde ao manejo e faz parte da dieta de quase todas as proteínas animais da nossa região. Então, é um prazer estar falando de sorgo com você. Em relação a esses benefícios, em relação ao manejo mais adequado, mais ideal, quais são as orientações hoje que vêm sendo dadas aí aos agricultores e também, por ser aí uma semente mais resistente, como você falou, a questão de estresse hídrico,
como é que ocorre esse avanço, né, de tecnologias e, claro, que são oferecidas ali no campo. Renata, a cultura do sorgo vem passando por transformações diárias. Falando em incremento de tecnologia, a gente vem aí nos cenários de novas ferramentas, né, para o tratamento industrial de sementes, novas opções para o manejo de ervas daninhas, que eram um entrave, né, para a expansão da cultura do sorgo. Somado a isso, um bom manejo por parte dos agricultores tem conseguido entregar ano após ano novos patamares de produtividade para essa cultura, com a opção de se comercializar ele hoje para diversas proteínas animais, tanto como confinamento, como aves, a própria suinicultura, né? Então, é considerado hoje uma ferramenta com muitas novidades para se implantar uma lavoura de sorgo no Cerrado brasileiro. Excelente, Henrique. Agora falando um pouco sobre o estado, Goiás, que lidera o ranking nacional da safra. Quais são os números, né, esses dados que realmente expressam toda essa marca e representação em nível para o Brasil? Sim, Goiás os números oficiais aí, né, quase 400 mil hectares de sorgo, trazendo o estado de Goiás para o maior produtor de sorgo do Brasil. E esse número tende a continuar crescendo, pois novas áreas estão se expandindo, né? E o sorgo permite uma safrinha nessas áreas com segurança. Então, Goiás é um player, é uma referência hoje em sorgo no Brasil e é uma referência também em altas produtividades de sorgo. Goiás tem tido nos últimos anos aí, além do incremento diário, um incremento de produtividade nas lavouras de sorgo. Qual tem sido essa média, né, de produtividade no estado que vocês têm alcançado e realmente sendo aí de importante marca e expressão? A cultura do sorgo, ela tem algumas regiões aí trabalhando produtividades aí próximas a 6 mil quilos. Quando você fala para o estado, né, os números oficiais se traduzem em médias aí de 3 mil quilos por hectare, que representa um incremento comparado pelo ano passado de quase 10% em termos de potencial produtivo das lavouras. Muito bom. Agora falando um pouquinho sobre a questão da eficiência do sorgo para a ração animal, a questão do custo-benefício, dessa relação. Como é que toda a indústria também tem visto o sorgo como uma importante opção aí na hora, né, de realmente fazer as suas compras, suas aquisições? Sim, a cultura do sorgo tem ganhado crescente interesse pelas indústrias de ração, principalmente pela sua relação, né? No passado distante, o preço do sorgo era muito longe do preço do milho. Hoje, em algumas praças de Goiás, ele representa 80%, 85% do preço do milho. Então, ele tem trazido para as indústrias uma ótima ferramenta para se ter ração de qualidade com um custo menor do que o milho. E com uma vantagem, né? O sorgo permite uma janela de plantio, uma segurança de plantio acima da cultura do milho. Então, ele não é um concorrente, ele é uma opção do produtor ter produto de qualidade para fazer sua ração, é um produto com segurança para ter rentabilidade na sua safrinha e, com isso, trazer um produto de qualidade para a indústria de alimentos na parte de proteínas animais. Perfeito, então, muito obrigada, viu, Henrique, por sua entrevista aqui com a gente. Até uma próxima oportunidade. Uma ótima noite para você. Muito obrigado, eu que agradeço, estamos sempre à disposição. Obrigada. E agora a meteorologista Amanda Souza traz a previsão do tempo para as regiões Norte e Nordeste. Setembro ainda começa com a região norte dividida em duas áreas. A área que ainda chove bastante tem essa previsão de chuva para os primeiros dias de setembro e uma chuva volumosa na metade norte da região, acumulados que podem chegar a casa de 60 até 90 milímetros nessas áreas do extremo norte, muito diferente das áreas da faixa sul. Inclusive em Tocantins ainda não tem expectativa de chuva. Já são semanas consecutivas com tempo seco e muito quente nas áreas
áreas produtoras do estado. Agora, com relação ao mês de setembro, o que a gente espera, né? Uma primeira semana com chuva volumosa em áreas do noroeste do Amazonas e também em Roraima, e depois isso inverte um pouquinho. Na segunda semana, a chuva retorna em áreas também do Acre e de Rondônia e ainda persiste de forma expressiva no oeste do Amazonas. As últimas semanas foram marcadas pelo tempo seco e quente em áreas produtoras do Mato Piba. Isso, por enquanto, não deve mudar. Para os primeiros dias do mês de setembro, ainda não deve chover no oeste da Bahia, no estado do Piauí e também em grande parte do Maranhão. Tem essa previsão de chuva principalmente na faixa leste, desde a Bahia até o Rio Grande do Norte, por conta da circulação de ventos úmidos que sopram do mar contra a costa e a eventual chegada de frentes frias, mesmo que de forma costeira. Agora, falando do mês de setembro, o que a gente espera? Uma primeira quinzena do mês de setembro com o tempo seco e quente no Mato Piba. Grande parte do Mato Piba não deve registrar chuva, pelo menos no decorrer desses próximos 15 dias. E a chuva volumosa continua no litoral desde a Bahia até o Rio Grande do Norte. O Agro em Foco vai ficando por aqui. Você também pode nos acompanhar agora acessando o QR Code que aparece aí na sua tela. Por lá você vai ter acesso às nossas redes sociais, ao nosso canal de WhatsApp e mandar sugestões, dúvidas e comentários. A gente está super aberto para essa interação com todos vocês. Como sempre, toda quinta-feira temos um programa inédito às 7 horas da noite aqui no YouTube, no canal da Pioneer Sementes. Uma ótima noite para todos vocês. Até semana que vem. Tchau. You